É uma oportunidade excelente, única, em termos de concursos. Eu vou só observar os últimos editais publicados, a exemplo de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, esse de Goiás, o que oferece o maior número de serviços vagos, como a gente já observou, 290 serviços. Tem algumas vacâncias, parece que aconteceram um pouquinho antes da abertura do edital e acabaram não sendo incluídos esses serviços bons também, e que devem ser colocados na lista de vacância muito em breve. Se vocês olharem a estrutura da prova, é uma grande oportunidade, quem não visa tanto assim o estado de Goiás, lembrando, e vou reforçar isso durante todo o tempo, da excelência dos serviços vagos, como essa judicial é valorizado em Goiás, e ser essa oportunidade muito boa que muitos estão esperando há tanto tempo. A estrutura da prova, quando a gente falar mais à frente, é muito parecida com o que nós teremos aqui por ocasião do 12º concurso. Então, se colocar de novo em situações de prova, a última prova preambular que nós tivemos no Brasil antes da pandemia aconteceu no Rio Grande do Sul, é importantíssimo, mesmo para aqueles que não visem tanto assim o estado de Goiás, mas, mais uma vez, reforço, quem vai para Goiás não volta mais, um estado incrível, eu gosto muito de lá. Tenho a minha mãe, na verdade, é registradora civil e tabeliã de notas em Goiás, e se você perguntar para ela, vamos fazer concurso em outro estado, a senhora não quer sair daí, ela automaticamente responde, eu vou ficar aqui em Goiás para o resto da vida, porque ela se adaptou muito bem, em razão, claro, do serviço que ela presta atualmente lá e dessa valorização mesmo que o extrajudicial passa por lá. E como o professor Vitor colocou, inúmeros serviços, mas muito, muito bons mesmo. Até a lista que eu vou mandar a todos vocês depois diz respeito aos rendimentos que são lançados no Sistema Justiça Aberta do Conselho Nacional de Justiça. Mas há um mecanismo, uma ferramenta para a consulta mensal desses emolumentos disponibilizada pela Corregedoria do Estado de Goiás. E são inúmeros serviços que estão no padrão de excelência com relação aos rendimentos mensais. Então, tem mais aí de 100, 150 cartórios que vai ter o rendimento mensal de superior a R$50 mil. É um valor que dá para todos viverem muito, muito bem mesmo. Então, a oportunidade, ressalto mais uma vez, incrível. E hoje, como todos vocês nos acompanham aqui no Masterclass, é uma manhã importante. Preparem-se aí para anotar todos os pontos que eu e a professora Fernanda vamos colocar a respeito do edital, com surpresas, bônus a todos vocês que levantaram cedo hoje para nos acompanhar, né, professora Fernanda? Isso, eu queria aproveitar e pedir para que vocês comentassem aí no nosso chat de onde vocês são, o estado, se o foco já era esse. Então, uma coisa muito importante de se dizer em relação a esse concurso é que a gente sabe que o grande foco, todo mundo pensa muito no concurso de São Paulo, mas nesse ponto eu não diria que é pela qualidade das serventias apenas, mas também pela constância do concurso de São Paulo, porque, sem dúvida, se o concurso de Goiás tivesse a mesma constância, ele seria tão visado quanto o de São Paulo, justamente pelo que o professor Marcos Claro disse. São unidades, assim, muito significativas, e num cenário nacional, né, quando a gente faz aquele comparativo de serventias de diversos estados, Goiás, sem dúvida, desponta aí como uma das melhores unidades do país. As melhores serventias estão também neste concurso. Então, como eu disse, por vezes o foco não é Goiás, diante da ausência do concurso. Mas essa oportunidade, agora que tem um concurso, não dá mesmo para perder a chance de se dedicar a um concurso tão importante como o de Goiás. Exatamente, professora Fernanda. Até para colocar a todos mais uma vez, o pessoal está colocando aqui, já vi que tem gente de Rio Verde, é lá a próxima cidade da minha mãe, tem cartório vago em Rio Verde, uma cidade excelente, já estive lá em diversas oportunidades. Pessoal de Jaciara, no Mato Grosso, Jaciara é próximo a Goiás, fica perto ali do
do nosso rio Araguaia, Três Ranchos, Acreúna conheço, Acreúna chegando em Goiânia, tem serviço vago também em Acreúna, um dos excelentes serviços. O pessoal também em Porto Alegre, deve estar frio a beça lá em Porto Alegre, aqui em Itapeva hoje 5 graus pela manhã. Paraúna, Recife deve estar calor, com certeza. O pessoal de Goiânia também, todo o Brasil nos acompanhando essa manhã. Então, outro aspecto que vocês devem analisar com bastante carinho nesse edital é a distribuição dos serviços no estado. O que acontece com Goiás? Goiás é um estado central do Brasil, tanto que a nossa capital, o Distrito Federal, fica lá. Então, faz divisa com Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, com a Bahia, um pedaço pequeno ali em São Paulo, entre o Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, um pedacinho bem pequeno. Então, se você é de outro estado, que não seja Goiás, é muito fácil chegar ao estado. Então, o acesso para que você volte para sua casa é muito facilitado. Além que nós temos em Goiás, e é importante falar isso, duas capitais. Temos Goiânia e o Distrito Federal, que tem também diversos serviços no entorno do Distrito Federal. Então, o professor Vitor falou de Lusiânia. Para quem não conhece Goiás, Lusiânia é dentro de Brasília. Você vai chegando de Goiânia, tem 2 serviços vagos, tem Lusiânia, antes de chegar no Distrito Federal. Então, a localização dos serviços é outro ponto alto desse concurso promovido atualmente pelo Tribunal de Justiça de Goiás, com a prova preambular marcada para o dia 31 de outubro, e nós vamos conversar como elaborar o seu plano de estudo para que você ataque o edital de forma adequada. Sempre gosto de colocar a minha experiência com os nossos alunos da VFK de primeira fase a respeito das provas que eu já prestei, e durante o transcurso da nossa aula de hoje vou esclarecendo para vocês como se debruçar sobre cada uma das matérias, a importância também de se fazer um curso específico preparatório e como assistir aulas mudou o meu patamar de desempenho, principalmente na prova preambular, né, professora Fernanda? Sim, é muito importante que vocês se preparem da maneira correta. Então, muita gente se preocupa com o tempo, e muito mais do que o tempo é importante é a forma que você se organiza durante esse tempo. Porque tem gente que vai ter meses e anos disponíveis de estudo e não vai estudar da maneira certa, da maneira correta, e com isso você não alcança a aprovação. O curso VFK por si só já fala pelo número de aprovados, mais de 15 mil aprovados. Então, a gente já tem toda a estrutura e o método certo para encurtar esse tempo de estudo e para que vocês alcancem aí de maneira mais objetiva, estudem de maneira mais objetiva para que alcancem uma boa aprovação. E, sem dúvida, será um concurso muito concorrido, porque, como vocês podem observar aí, o rendimento médio das serventias é bastante significativo. Então, é muito importante que, nesse momento, vocês adotem o método certo de estudo. Isso é o mais importante. A aprovação não é, eu sempre digo isso, não é o dia que você vai lá fazer a prova. A aprovação num concurso começa agora, a partir do momento que você começa a estudar de maneira correta. Sim, com certeza, professora Fernanda. E aí a VFK separou alguns dos serviços disponíveis. Temos lá em Lusiânia, dentro de Brasília, como falei a vocês, esse registro de imóveis da primeira circunscrição também em Lusiânia, dentro do Distrito Federal. Terceira circunscrição do registro de imóveis de Goiânia. Não sei quem já teve a oportunidade, claro, de ir a Goiânia, estive lá no último mês. É uma cidade incrível, uma qualidade de vida muito boa para se viver. Caiapônia, também na região metropolitana quase de Goiânia. Esse quinto serviço selecionado, Bela Vista de Goiás, também um serviço excelente, uma localização muito boa. E esses valores que nós estamos separando são os lançados no Conselho Nacional de Justiça. Não há uma uniformidade no lançamento desses valores e acabam representando, em Goiás, pela realidade que eu conheço, a renda líquida e não
a renda bruta, como os serventuários aqui de São Paulo fazem esse lançamento, porque o sistema Justiça Aberta ele não é preciso quando existe a necessidade de lançar esses valores por lá. Eu recomendo outra ferramenta para que vocês consultem e vejam, de fato, a arrecadação líquida de cada um dos serviços que é disponibilizado pela Corregedoria Geral da Justiça de Goiás a respeito desses valores arrecadados. Por essa ferramenta, visualizarão, de fato, qual a real realidade financeira ali de cada um dos cartórios disponíveis. E também, prosseguindo na nossa aula, que é importante, a análise do edital, que foi o que nós, eu, professora Fernanda, professor Vitor Kinkel, fizemos para trazer a todos vocês nessas aulas. É importante reforçar isso. Quando a VFK lança um curso, pessoal, ela faz a partir do edital. Então, se você olhar a carga horária do curso, ela vai partir de um ponto que é o edital. A quantidade de questões e a importância de cada uma dessas questões na hora da sua preparação. Então, não é algo feito, claro, e não poderia ser de forma nenhuma, no escuro. A partir do edital, a VFK observa o que vai ser importante, mais importante na hora da sua preparação, e elabora toda a grade curricular. Essa disposição de tempo é feita a partir da quantidade de questões e, claro, da análise do edital como um todo, para que você tenha reais condições, mesmo quem não tenha contato com a atividade extrajudicial, de chegar muito bem preparado na prova preambular. Então, está aí na tela para vocês, 20% dos candidatos não leem o edital. Você tem que partir desse pressuposto. Ler o edital é o primeiro ponto de preparação no concurso público. Professora Fernanda, o que você acha a respeito disso, dessa análise do edital e a preparação de um cronograma certo e específico sobre isso? E além disso também, professor Marcos, tem os 20% que não leem e tem os 80% dos alunos que acabam lendo o edital, mas não sabem fazer essa leitura qualificada, essa leitura do que de fato precisa ser direcionado, dos pontos que deve se dar mais atenção diante de tudo aquilo que o candidato leu. Então, a gente sabe pincelar ali o que vai ser fundamental para o seu estudo e, consequentemente, para a sua prova e para a sua aprovação. Então, é muito importante que você saiba, de fato, peneirar ali as informações importantes e direcioná-las de acordo com o seu dia a dia de estudo. Então, a gente, às vezes, por vezes, a gente vê alunos se perdendo aí no estudo, indo ali se dedicando a matérias que são menos significativas. A gente tem muito aluno também que perde muito tempo apenas pensando no que não precisa estudar de acordo com o edital. E é isso que a gente tenta facilitar. Todo esse caminho a gente dá durante o curso, para que vocês não percam tempo fazendo essa análise. Então, esse trabalho fica com a gente. Então, isso é muito importante que o professor Marcos falou. Exatamente. E como vocês visualizam na tela, só nessa aula, a partir dessa análise que nós já elaboramos com relação ao edital, 20% à frente de todos os candidatos. Você terá condições de conhecer os meandros desse edital e saber de antemão as regras do jogo para que esteja, de fato, preparado a esse concurso, que eu vou reforçar o tempo todo. Mas excelente oportunidade. Há muito tempo não temos no Brasil um concurso tão bom como esse que agora é promovido pelo Tribunal de Justiça de Goiás. E também, até para contar um pouco da minha experiência, eu passei a melhorar o meu desempenho nos concursos e tive um bom desempenho, graças a Deus, nos últimos concursos que fiz, a partir do momento em que eu valorizei assistir aulas. Eu não gostava de assistir aula, não gostava de ficar repetindo o que eu já havia visto na faculdade e também aulas de direito notarial registral. Então, era algo que eu não valorizava. A partir do momento em que eu passei a assistir às aulas, elaborar um material de estudo qualificado de maneira prévia e organizar a minha forma de estudar a partir de um cronograma pré-determinado, meu desempenho passou a ser outro. Então, faz parte desse processo você preparar o seu estudo, certo? E é exatamente nesse sentido que a VFK
vem a ajudar todos vocês que nos acompanham e têm interesse, claro, nesse concurso atualmente promovido pelo Tribunal de Justiça em Goiás. Então, o método de estudo, certo? É uma parte da sua preparação. Claro, força de vontade, como está aí na tela, você tem que se dispor a isso, colocar a aprovação como um dos seus projetos de vida, associado ao método de estudo que a VFK Educação proporciona, isso vai resultar na sua aprovação. Então, não adianta estudar com ansiedade, não adianta estudar também sem se organizar, porque você vai ficar perdido. Vai falar, nossa, você está estudando, por exemplo, a Lei 6.015 ou as normas, o Código de Normas do Floresta Judicial em Goiás. O que vai acontecer? Se você ficar ansioso, você deixa de terminar aquele ponto, passa para um outro ponto e não estuda direito todas as questões necessárias para a sua preparação. E é nesse sentido que a VFK tem um corpo de professores muito bem preparado, todos com grande conhecimento do extrajudicial e das provas, todas as fases dos concursos de outorga de delegações. Todos conhecem a experiência da VFK Educação nesse sentido. Todo mundo, todos os notários e registradores do Brasil, garanto, isso não é mentira, todos os notários e registradores do Brasil já estudaram pela VFK Educação. Isso é fato, todo mundo conhece o curso em razão da sua especialização. E como está aí na tela a todos vocês, no 11º concurso aqui de São Paulo, no grupo 2, registro de imóveis, 20 primeiros colocados, 15 alunos da VFK. Lembrando que quem promove atualmente a banca escolhida para o concurso do Tribunal de Justiça de Goiás é a VUNESP. VUNESP, mesma banca que promove sempre os concursos aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, o que vai acontecer, pessoal? Vai haver uma similaridade entre essas provas e é um ponto que também é levado em consideração quando os cursos preparatórios da VFK são elaborados e disponibilizados a todos vocês, né, professor Fernanda? Professor Marcos, você falou uma coisa que é a ansiedade, né, na hora do estudo. Eu até concordo, é difícil não ser ansioso agora, né, com um concurso que tem cartórios aí com rendimento de 800 mil por mês. Então, de fato, é bem difícil trabalhar com toda essa ansiedade. E, obviamente, um concurso que tem serventias nesse porte, ele exige um conhecimento, uma preparação do mesmo porte. E é por isso que não dá. Muitos alunos, essa questão que o professor Marcos falou sobre não gostar de assistir aula, alguns alunos acham que é perca de tempo, e é muito engraçado. A gente, na tutoria, a gente às vezes pega alunos que eles já chegam ali com eu não gosto de assistir aula, eu gosto disso, já meio que traçando o que eles devem fazer. A gente fala, calma, vamos pensar junto, vamos estruturar isso junto. Porque, por vezes, é necessário que vocês saiam até dessa zona de conforto do que vocês estão acostumados a estudar. Porque tem gente que fala, eu não consigo passar de tantos pontos e tudo. E é por isso que essa preparação em conjunto, porque às vezes é alguma coisa que o aluno ele não consegue enxergar sozinho. E com uma oportunidade grande como essa do concurso de Goiás, o que a gente não pode fazer é desperdiçar. Então, é por isso que tem que se preparar mesmo, usar o método certo. São serventias muito lucrativas. Isso atraiu aí a atenção de grandes candidatos que, por vezes, não olhavam aí para outros estados a não ser São Paulo, mas diante também dessa questão de ser a mesma banca e obviamente, com uma lista de serventias da qualidade que são as serventias oferecidas no concurso de Goiás, é que despertou aí o interesse de muitos candidatos, alunos e mesmo titulares. A gente sabe que muitos colegas acabaram ali realmente olhando com outros olhos aí para outros concursos, mesmo aqueles alunos e candidatos que focam apenas em São Paulo. Por quê? Porque Goiás oferece serventias que por muitos anos, muitos estados, outros lugares do país nunca ofereceram, além do volume, a gente tem não apenas quantidade,
a gente tem também qualidade da serventia. Sim, professora Fernanda, até nesse link de assistir aula, não gosto de assistir aula, penso que é perder tempo. No 11º concurso eu tive essa experiência e assistir aulas resolveu a minha vida na segunda fase. Eu tinha errado um ponto na minha escritura pública importantíssimo de recuperação judicial e a representação de uma determinada sociedade anônima, e eu lembrei de uma aula que eu assisti na VFK Educação, professor de Direito Empresarial falando, olha, na recuperação judicial, não, o administrador não representa a sociedade nos negócios. Eu lembrei disso no meio da prova, de uma aula, e acabou salvando a minha escritura pública. Então, as aulas são preparadas para que você tenha o conhecimento não só na preambular, que é importantíssimo, claro, mas durante todas as fases do concurso. É algo que deve, sim, ser valorizado por todos vocês, revisitar matérias que já conhecem bem e entrar em outras não tão conhecidas. O curso da VFK, pessoal, foi elaborado, a parte de notarial e registral, a partir do novo Código de Normas do Foro Extrajudicial de Goiás, que foi publicado em 2021. Ou seja, é o único curso que preparou matérias específicas com base nesse novo Código de Normas completamente reformulado e que, com certeza, vai despencar na hora da sua prova preambular. 45 perguntas teremos de direito notarial e registral. Então, as aulas são preparadas de maneira atualizadíssima e visando, claro, o conteúdo que vai ser cobrado pela banca examinadora. Sim, e uma coisa importante, que quando o aluno ele tenta estudar tudo sozinho, veja, ele tem nós que somos professores, não adianta me pedir para dar uma aula que não seja, né, a aula que a gente está ali direcionado, que a gente acompanha todas as decisões e tudo. Então, é importante, como o professor Marcos disse, que um professor de empresarial fala, ele chama atenção para determinado ponto. Então, essa análise do especialista naquela matéria que vai te direcionar aquilo que mais é cobrado, aquilo que mais é importante, aquilo que pode ter ali uma maior incidência na prova, isso é muito importante. Então, por isso que a gente tem aí alunos que estudaram por pouco tempo, mas nesse pouco tempo que estudaram, conseguiram êxito, que é conforme a gente vai demonstrar aí num vídeo de um depoimento de alunos que vão retratar aí toda essa experiência. O curso do professor Vitor me permitiu fazer todos esses amigos, me permitiu conhecer muita gente. E o curso da fase oral, além de nos preparar, de nos tirar os medos, ele nos dá a oportunidade da gente ver os outros colegas falando. Por exemplo, no meu concurso, praticamente todos os primeiros lugares do 11º concurso estavam lá dentro daquela sala de aula. Então, assim, não tem preço tu ver esses colegas falando, tu ver a capacidade deles, a inteligência, tu te inspirar, né? Ver o que tu tem que evoluir, o que tu precisa fazer para chegar lá. Então, esse curso da fase oral, ele tem todo esse lado. Eu lembro que quando eu cheguei lá, eu tinha um problema que eu começava a rir. Quando eu fico nervosa, eu começo a rir. Então, foi a minha primeira arguição. O professor Vitor começou a me perguntar umas coisas e eu morria de medo dele. E eu comecei a me dar conta que eu estava respondendo coisas tão absurdas, de tão nervosa que eu estava, que eu tive uma crise de riso. E aí até o professor Vitor começou a rir. E aí eles diziam assim, não, a gente precisa trabalhar isso contigo, porque tu não pode chegar no dia da banca, ficar nervosa e rir, né? Então, eu lembro que o meu desafio durante esse curso da oral era não rir. Tem colegas que choram, tem colegas que não conseguem falar nada. E tu também acompanhar a evolução dos colegas. Tu entra uma pessoa lá e tu sai outra. Além disso, eu tenho que destacar aqui a Bianca, a doutora Bianca, mas que virou uma grande amiga minha, a Bianca, que o trabalho dela que ela faz lá na parte de postura, na parte de entonação de voz, na parte de como tu deve te vestir, é incrível. Faz toda a diferença na hora da prova oral. E aí, assim, me preparando com eles na primeira, na segunda, na fase oral, eu fui lá e encarei a minha prova oral. É difícil, dá medo, mas vai, a gente consegue, né? A gente passou pelo professor Vitor. Quem tem coragem de ficar ali respondendo para ele, responde para qualquer um da banca. Muito legal ver o depoimento aí
de colegas. Na verdade, o que a gente tem é que todo mundo, eu sempre digo que todo mundo é filho do curso VFK, porque é muito difícil a gente estar aí no nosso grupo de colegas de profissão. Eu desconheço quem não tenha realmente passado pela experiência de fazer o curso, e todo mundo a gente vê esse carinho, porque não adianta, né? Faz parte da nossa preparação. Aqui fica um registro de agradecimento ao professor Vitor Kimpel e ao curso VFK, que fez parte muito importante dessa caminhada, dessas aprovações. Eu fiz vários cursos, né, cursinhos preparatórios através da VFK, tanto cursos presenciais em São Paulo, cursos de véspera, cursos preparatórios de véspera nos estados onde eram realizadas as provas, e curso à distância também. E um diferencial que eu queria destacar do curso VFK, em especial do professor Vitor Kimpel, é que, além do conteúdo programático, além da excelente didática de ensino, há também uma carga a mais motivacional. O professor Vitor, ele tem essa qualidade de despertar nos alunos uma autorreflexão, um autoconhecimento muito grande, de encontrar em si a força que a gente precisa para vencer essa batalha que é o concurso público. Ele, além, então, de um excelente professor, é também um grande motivador, um grande coach. E eu lembro como se fosse ontem os cursos preparatórios para a prova oral, os simulados, os terríveis simulados feitos em público, né? Não tem, acho que, plateia mais qualificada do que a de concurseiros que estão ali vendo as suas respostas e em perguntas tão difíceis. E ali o professor moldava os alunos, não só em conteúdo, mas em autoconfiança. E esse é o diferencial do curso VFK, e esse é o diferencial do professor Vitor Kimpel. Muito legal, muito legal. E a gente faz amigos também, né? O Ricardo virou um grande amigo e na verdade, os alunos, como a gente vai ficando próximo, como a Sabrina mesmo disse também, a gente vai acompanhando ali primeira fase, segunda fase, fase oral, a gente acaba criando grandes amigos dentro do curso. E a gente até brinca que na cerimônia de aprovação, como acontece aqui em São Paulo, que tem ali uma recepção para os aprovados, é realmente igual uma reunião do curso VFK, porque estava todo mundo lá, é um volume muito grande de aprovados que são alunos do curso, então já está todo mundo ali em família. Então, é muito legal que vocês se preparem da maneira certa e façam parte aí desse time de aprovados. Então, pessoal, corpo docente desse curso preparado pela VFK, especializado demais e com base no edital que foi publicado recentemente. O professor Vitor Kimpel não precisa de maiores apresentações, livre docente em Direito Notarial e Registral pela Universidade de São Paulo, inúmeros e inúmeros alunos durante toda a sua trajetória, doutor em Direito Civil também pela USP, professor da VFK. Então, você vai ter aulas nesse curso com o professor Vitor Kimpel. Como disse, o currículo dispensa qualquer apresentação, um grande estudioso do direito notarial e registral. Professora Fernanda do Vale também, tutora, todos os alunos que são mentorandos da professora Fernanda, e eu tenho alguns alunos que são acompanhados por mim, também por ela, me falam da sua capacidade para direcionar o aluno e estabelecer metas, cronogramas e critérios visando a aprovação. Tabeliã titular na comarca de Leme, registradora civil também, grande experiência prática e conhecimento do direito notarial e registral, dupla especialização e mestranda e doutoranda na Universidade de Lisboa, em Portugal, e, claro, professora da VFK Educação, terão aula comigo. Eu não vou me apresentar, eu deixo para a professora Fernanda. O professor Marcos, todo mundo sabe, né? Além da simpatia, a grande competência dele. Então, ele é um grande tutor, a gente sempre compartilha aí as experiências com os alunos e, obviamente, com um belíssimo tabelionato de notas e protesto de Itapeva, no estado de São Paulo.
Então, ele é também especialista em Direito Civil e Processo Civil e mestre em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina. Então, dispensa aí, e obviamente, professor do curso VFK, dispensa maiores apresentações. E muitos alunos, a gente sempre compartilha aí essa experiência dos alunos da primeira fase, e eu acho que essa parceria dá tão certo também, porque a gente tem aí a mesma linha de cobrança, a gente também não faz nada sozinho, né? Não adianta, o curso não faz milagre, então a gente precisa também ter alunos motivados. Então a gente vai trabalhar não apenas com a preparação e o caminho direcionado aí nos estudos, como também que vocês estejam motivados a estudar. E aí a gente sempre cria aí um relacionamento muito legal com os alunos, para que vocês estejam muito animados com a preparação. Como o professor Vitor sempre diz, a gente tem que estudar também com alegria. Não, com certeza. E até muitos podem se perguntar, mas eu vou ter acesso aos professores? Total acesso. Plantões de dúvidas a respeito das divergências que vocês forem visualizando. Então, todos os dias nós recebemos as perguntas dos alunos a respeito do que estão estudando, e é um motivo de muita alegria responder a todos, como a professora Fernanda bem falou. Eu tenho feito grandes amigos aqui na VFK a partir dos alunos que vou conhecendo, gosto de conhecer cada um deles. E você que está aqui, conhece a VFK Educação, já prestou concurso para a área de cartório? Todos nós que somos professores aqui na parte do direito notarial registral fomos alunos da VFK Educação, no 11º, um acompanhamento completo da VFK. Lembro quando eu fui buscar o meu vademecum na segunda fase, a Natália e a Ana olharam para mim e falaram: oh, boa sorte, amanhã vai dar tudo certo. E é muito um motivo de felicidade quando você escuta dos alunos que toda essa preparação do curso, todo esse acompanhamento tem feito diferença. E esse feedback aqui acaba nos dando um gás maior para sempre disponibilizar o melhor a todos vocês. Então, quando a pessoa nos relata essa dificuldade, olha, eu nunca estudei para concurso, faz muito tempo que eu não estudo, a gente, calma, que tudo vai dar certo no tempo adequado, vem com a gente que vai funcionar, acredita nessa experiência, que tudo é elaborado a partir do edital de concurso. Não é demais reforçar, 15 mil pessoas aprovadas nos concursos de cartório, muitas delas em primeiro lugar, nas primeiras colocações. Mais uma vez, ressaltando, no registro de imóveis, grupo 2 aqui em São Paulo, dos 20 primeiros colocados, 15 eram alunos da VFK Educação. Então, se você quer sair na frente dos demais, não adianta você olhar para outro lado. A VFK vai te colocar em condições para estar melhor preparado e conseguir lograr a sua aprovação. Isso inclui técnicas de preparação, professora Fernanda. Exatamente. Na verdade, eu e o professor Marcos Claros e tantos outros professores, a gente sempre estudou no curso VFK. E o que a gente faz na nossa trajetória? A gente passa para os alunos também os erros que a gente cometeu, para que vocês não cometam, para que vocês não tenham que aprender aí na dor, como isso já aconteceu com a gente. Então, primeiro a gente faz toda essa nossa experiência, toda essa trajetória que a gente seguiu aí até alcançar a aprovação, a gente sabe que tem escolhas que a gente toma ali durante a nossa preparação para o estudo, que às vezes são escolhas incorretas, e aí a gente tem que arcar aí com essas consequências, e a partir daí a gente tenta filtrar para vocês o que deve ser feito, o que não deve, qual é o melhor método de estudo, mapear todo o edital. Como eu disse, não adianta fazer uma leitura do edital, tem que ser uma leitura qualificada do edital, para que você saiba exatamente organizar e efetivamente passar por todos os pontos. Não adianta você organizar o edital e você não conseguir colocar ele dentro do seu período de preparação, porque a prova tem uma data para acontecer. Ainda que a gente trabalhe com uma possibilidade ou não desse curso ser adiado, a gente tem que pensar que a prova vai acontecer naquele dia. Então, naquele dia, todos os nossos alunos estarão preparados para aprovação.
Então, o que a gente diz é o seguinte, a gente oferece o método e o que a gente pede de vocês em troca é a disciplina, porque essa constância, principalmente diante do edital aberto, é muito importante. Que vocês tenham aí, muita gente me pergunta também, estou até recebendo, todos os nossos alunos, eles têm aí o nosso WhatsApp, e o meu WhatsApp aqui não para, e alguns alunos já estão me perguntando quanto tempo eu preciso por dia de estudo. Isso é muito relativo. A gente tem alunos aí que, por vezes, e o professor Marcos Claro também, eu imagino que ele tem alunos desse perfil, que tem o dia inteiro de estudo e que, às vezes, não conseguem aproveitar o tempo daqueles alunos que têm apenas, às vezes, uma noite ou uma manhã. Claro que exige um esforço. Então, se você me falar o seguinte, eu tenho 50 minutos por dia de estudo, dá? Não, nós vamos precisar buscar mais tempo que isso. A gente vai precisar pensar e dormir um pouco mais tarde, acordar um pouco mais cedo, mas só uma coisa que eu digo, vai valer a pena. Eu sempre digo que se a gente soubesse desde o início que todo aquele esforço nos colocaria onde a gente está hoje, essa caminhada teria sido mais leve, né? Então, acreditem que se vocês estudarem da maneira certa, com o método certo, é o suficiente aí para você alcançar a aprovação, e aí você vai ver que todo esse esforço valeu a pena. Exatamente. Para quem não conhece tanto a atividade extrajudicial, como que funciona dentro de termos administrativos o vínculo do titular com o Estado? Confira aí. Vitalício. É vitalício, você, a partir do momento que assume a delegação, tem direito a permanecer naquela delegação até a sua morte. A morte é uma das causas de extinção de delegação na forma do artigo 39 da Lei 8935. Não há teto remuneratório na forma do nosso 37 da Constituição Federal. Não há aposentadoria compulsória aos 75 anos. Independência e autonomia e várias serventias disponíveis com essa rentabilidade alta. Então, você não se sujeita ao teto remuneratório dos demais servidores. O pessoal está perguntando aqui no chat sobre a ferramenta de consulta da Corregedoria. Não é do Conselho Nacional de Justiça. Aqui, na tela agora, nós temos os valores informados no Conselho Nacional de Justiça. Essa ferramenta de consulta da Corregedoria é no portal do Extrajudicial do Tribunal de Justiça de Goiás. Então, você vai conseguir consultar serviço por serviço nos nossos próximos encontros dessas análises do Tribunal de Justiça do edital. Eu vou passar para vocês esse mecanismo de consulta. E, mais uma vez, reforçando os principais serviços vagos de acordo com o Conselho Nacional de Justiça. Nessa ferramenta da Corregedoria, os valores são outros e retratam melhor a realidade desse serviço. Segunda circunscrição de Lusiânia, primeira circunscrição de Lusiânia, terceira de Goiânia, cartório de Caiapônia, até o colega colocou aqui que é um pouquinho mais longe de Goiânia, me confundi com outro serviço que está disponível. Então, olhando para o edital agora, você sabe o que vai cair na primeira fase? Nós da VFK já olhamos e vamos expor a todos vocês. 45 perguntas, matéria especializada, o que é interessante e deve acontecer nos próximos certames. 50% das perguntas quase direito notarial e registral. Então, você tem que direcionar o seu tempo a partir disso. Civil, processo civil e direito empresarial. Então, acreditamos 10 perguntas de direito civil, 5 de empresarial e 5 de processo civil. Mais ou menos essa a divisão. E, em razão dessa projeção, a gente já elabora todo o seu cronograma de estudos e as aulas que serão disponibilizadas nesse curso da VFK. Constitucional, administrativo e tributário, 5 perguntas de cada uma dessas matérias, sempre reforçando o que é importante em concurso de outorga de delegações. E você vai ver essas matérias com mais afinco nesse curso da VFK. Então, direito administrativo, intervenção do Estado na propriedade. É só você imaginar a servidão administrativa, o tombamento e a própria desapropriação, que vai visualizar que é a matéria que vai cair mais no concurso. E as aulas são elaboradas a partir disso. Direito tributário, ITCMD, ITR, ITBI, IPTU. São os impostos importantes. Não adianta você saber tudo, absolutamente tudo de ICMS no concurso de outorga de delegação, porque notário e registrador não lida com isso. Então, o enfoque, claro que tem aula falando a respeito do ICMS, porque é matéria que consta do edital, mas o enfoque do curso, ITBI, ITCMD, ITR e IPTU.
Penal e processo penal, 5 perguntas de cada um. E aí, eu fui aluno desses 2 professores no curso de Direito em São José do Rio Preto, professor Paulo Sumariva, que dá as aulas de penal e processo penal, aulas excelentes. Ele tem um viés voltado para concurso, uma facilidade de explicar o que vai cair. Língua portuguesa e conhecimentos gerais, que também serão assuntos abordados nesse curso da VFK Educação. Sim, é importante falar também que a carga horária das aulas, tudo isso vai ser direcionado justamente para a sua preparação do concurso específico. Então, por isso que a gente diz que, nesse momento, é muito importante que vocês tenham um foco. Então, agora, a decisão é o concurso de Goiás, porque, né, depois daquela tela maravilhosa com as serventias, eu sei que é difícil ter outro foco, né? E, como eu disse, grandes serventias exigem uma grande preparação. Então, é muito importante que vocês estruturem aí o estudo da maneira correta. Então, estejam atentos aos temas específicos, por exemplo, já foi ali demonstrado os professores, registro de imóveis, registro civil, todas as matérias específicas. O grande questionamento dos alunos é difícil encontrar, às vezes, material, e é isso que a gente vai fornecer. Uma aula muito estruturada, com um grande material para que vocês alcancem aí a melhor forma, a melhor performance na primeira fase.